Começa agora. Plantão do Evangelho no Lar. Viralizando o amor e a solidariedade. Vamos. Boa noite! Sextou, dia 14 de agosto, sexta-feira, 18 horas e 1 minuto, e nós vamos pedindo licença para entrar na sua casa, no seu escritório, no seu carro, onde quer que você se encontre. Nós vamos pedindo essa licença amiga para nós passarmos aí algo próximo de 40 e poucos minutos estudando esta obra magistral que é o Evangelho segundo o Espiritismo. E olha, hoje eu tenho uma novidade para vocês, que vocês não vão acreditar, mas é a mais pura verdade. Aliás, eu vou mostrar para vocês já. Vamos direto para o Congá do Pai Hildo de Arlanda. Boa noite, Pai Hildo. Oi, André, boa noite, uma satisfação imensa. Eu estou aqui, vejo se eu consigo me graduar. Calma ainda de moleque, mas eu chego lá, viu? Pode deixar. Uma alegria enorme tê-lo conosco aqui, assim como é uma alegria enorme ter você que está nos acompanhando aqui. Espero que nós possamos fazer um estudo bem gostoso, né? Sem dúvida, divertido vai ser, né? Porque... Mas não haja dúvida. E nesse tempo de pandemia é importantíssimo, né, André? Opa, por favor, faz bem para a nossa imunidade, né? A imunidade fica forte, se o coronavírus chega, pá, cai, não aguenta. Tantos corações angustiados e em busca de um alimento, de uma palavra, estamos aqui para levar o Evangelho com esse sentimento e com essa alegria. É isso aí. Então vamos aproveitar esse sentimento, essa alegria, esse clima de amizade que é entre todos nós, para a gente começar com aquela prece bem gostosa, para a gente entrar em conexão com o Wi-Fi de Nosso Senhor e o nosso querido irmão e amigo Hildo vai fazer por todos nós. Mestre Jesus, que nós possamos abrir os nossos corações, considerando, Pai, que aquele mundo em que nós habitamos e os outros tantos mundos que nós aspiramos é uma doação fruto do seu amor e da sua bondade em relação a cada um de nós. Mas a morada que tu desejas habitar, nós já sabemos que somente mediante uma abertura que nós oferecemos é que tu pode fazê-lo. Então, que através desse Evangelho nós possamos novamente nos determinarmos a convidarmos Jesus, Deus e toda a espiritualidade superior a habitar os nossos corações. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus, né? Meus irmãos, minhas irmãs, vocês que estão acostumados aqui a acompanhar o Plantão do Evangelho no Lar das 18 horas, a gente gosta de rir, gosta de se divertir, a gente entende que o encontro com Jesus é um encontro de festa, um encontro de alegria, não é um encontro para a gente ficar sisudo, né? Afinal de contas, esse mestre extraordinário escolheu como primeiro evento da sua vida pública, né, uma festa de casamento transformando água em vinho. Então, se ele quisesse que a gente fosse sisudo, mal-humorado, ele teria escolhido um velório onde ele transformaria água em chá de carqueja, né? Então, como nós somos a favor da alegria, da felicidade, eu vou contar aqui uma história. Nós estávamos conversando aqui antes de entrar no ar, né, sobre essas entidades maravilhosas que atuam, e não só nos centros de Umbanda, mas que atuam em todos os lugares, nas igrejas evangélicas, enfim, eles não estão preparados com a agremiação religiosa que ali existe, eles estão preparados com trabalho, né? Que são os nossos irmãos pretos velhos. Eu tive, Hildo, desde menino, eu frequentei, desde os 8 anos de idade, eu frequentei bastante a Umbanda. Aliás, as minhas primeiras experiências mediúnicas foram na Umbanda, né? E depois, lá para os 16, 17 anos, eu me afastei de religião e conheci o Espiritismo por volta de 20 anos e voltei para uma reunião mediúnica já aos 35 anos de idade, né? E uma ocasião eu estava numa reunião mediúnica espírita, né, e senti a presença da entidade que trabalhava comigo, tomava conta de mim, né, e que atendia e se apresentava como um preto velho, né? E ele veio para se manifestar, né? E eu, em papo psíquico com ele, falei assim, mas aqui é uma reunião espírita, né? Aí ele falou assim, eu não vi nenhuma placa na porta escrito proibida a entrada de pretos velhos. Eu vou falar. Eu falei,
eu não vou deixar. E não deixei, olha que ignorância. Aí depois passou um tempo. O preconceituoso era eu, né? Depois passou um tempo e, naturalmente, eu percebi que aquela criatura não estava preocupada onde é que ela estava. Ela estava afim de trabalho, né? De trabalho com os necessitados. Né? Da mensagem, né, André? Se há um coração angustiado, deixa eu levar uma palavra de consolo, de conforto, enfim, de evangelho, literalmente, né? Essa é a ideia. Mas a gente vai desmistificando e nos aglutinando, que essa que é a proposta, né? A gente tem essa coisa de dividir, que é bem do homem, e Deus de juntar. É isso mesmo, é isso mesmo. É bem do homem isso, né? Mas vamos lá, meus irmãos, minhas irmãs, vamos dando início aqui ao nosso estudo da noite, né? Lembrando que estamos estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, essa magistral obra do nosso querido e amado Allan Kardec, codificador da doutrina dos Espíritos, e nós estamos estudando o capítulo 3, né? Hoje nós estudaremos o item 8, né? Que é mundos inferiores e mundos superiores. Na verdade, o item 8 é 8, 9, 10 e 11. Mas, como ele é muito extenso, hoje nós vamos ficar só naquilo que a gente conhece, né, Hildo? São os mundos inferiores. Fica mais fácil para a gente, né? E olha, André, que Deus não tem nada a ver com isso, viu? Porque a gente fica falando aí de mundo inferior, e a gente no estudo vai chegar à conclusão que Deus não tem nada a ver com isso. Não, Deus é o que ama a todos, né? Os inferiores e os superiores, né? E que cria mundos maravilhosos. É verdade, é verdade. Aí, ao longo da nossa conversa, vamos ver se esse meu ponto de vista pode ser esclarecido. Vamos lá, vamos lá. Bom, e você já sabe que pode e deve participar desse programa ligando para o 11-2457-5011. A nossa querida irmã Margarete está lá, aberta para receber a sua participação e transferir aqui para a gente a sua participação. 11-2457-5011. Você também pode enviar a sua participação pelo WhatsApp 11-99643-3827. Pode ser mensagem de áudio ou de texto. O que a gente quer é que você participe, né? Vou repetir o número do WhatsApp, 11-99643-3827. Você também pode acessar o site da TV Mundo Maior, né? E clicar ali em assista ao vivo, aí você vai chegar no canal do YouTube, e você também pode deixar os seus comentários ali, ou no facebook.com/TV Mundo Maior, como já tem bastante gente boa, amiga e querida ligada aqui no Facebook da TV Mundo Maior, nesse estudo gostoso que nós vamos fazer na noite de hoje. Vamos logo, então, dando início lá à leitura do item 8. A qualificação de mundos inferiores e mundos superiores nada tem de absoluta. É antes muito relativa. Tal mundo é inferior ou superior com referência aos que lhe estão acima ou abaixo na escala progressiva. Né? É muito interessante, até óbvio para a gente, né? Mas quando o Espírito, isso está em Instruções dos Espíritos, né? Ele nos traz essa constatação, não deixa de ser uma ótima notícia, né, Hildo? Porque nós sabemos que nós estamos em um mundo que ainda é um mundo que está ali na categoria dos mundos inferiores, né? E aí a gente costuma olhar para baixo, quase sempre quando a gente está na confusão, a gente se acha os injustiçados, os sofridos, né? E olha para o próprio umbigo. Se a gente olhar para baixo, a gente vê que tem gente muito pior que a gente, né? E se a gente olhar para cima, a gente vê que tem gente muito melhor, né? Então, tudo é uma questão de relatividade, né? Como já nos trouxe o pai da física, né? Um dos pais da física. Olha, André, eu não tenho como deixar de vender meu peixe, né? Por favor. Para costurar aqui uma fala, uma retórica, que perpasse aí o mundo do psiquismo, da psicologia, e lá vai. Então, quando a gente diz mundo inferior, eu perguntaria assim, André, onde fica a sua casa? Provavelmente você me deu o endereço de um ponto qualquer da cidade, do país, do mundo, do planeta, não importa. Aí eu pergunto na sequência, André, onde você mora? E você me diz assim, eu estou morando numa tristeza tão profunda. Mas por quê, André? Aí vem lá o Muro das Lamentações. Aí eu pergunto para o outro, e você onde mora?
estou numa felicidade, não posso visitar minha sogra por causa da pandemia, tá uma beleza. Esses mundos como estados de espírito, como mundo mental. Quantas vezes, menina, a gente ouvia assim, comadre, isso aí está no mundo da lua. Né? Referência das nossas mães, avós, tias. Ah, esse aí está no mundo da lua. Ou seja, fisicamente nós estávamos sob o controle da autoridade delas, mas podíamos voar pelo pensamento e pelo sentimento para outros mundos. E esse capítulo nos fala exatamente assim. A casa de meu pai. Quando fala casa, é esses lugares maravilhosos que Deus nos dá para habitarmos. Mas quando fala morada, é onde cada um deseja ou se elevar ou se afundar. Eu posso estar tomado de uma alegria plena, fazendo um trabalho como esse que nós estamos fazendo nesse momento, independente do que esteja acontecendo lá fora. Então, Sim. eu não consigo conceber que Jesus tenha achado a Terra o mundo inferior. Para onde você está indo? Ai, planetinha horroroso. Para onde você está indo, Jesus? Nossa, tem uma galera lá para eu ajudar, e para ensinar, e para trabalhar. É nesse sentido. Qual estado de espírito que você está? Esse é o mundo ou a casa que você mora. Sim. Então, você sabe, estamos atentos aí para ter uma casa bacana. Você sabe que há uns anos atrás eu escutei uma historinha, um conto, né? É bem curto, mas para mim foi assim muito enriquecedor, muito pedagógico para entender essa questão de mundo inferior, mundo superior, né? E a importância disso aqui no fortalecimento e na construção desses mundos, né? Uma história de que havia um viajante, ele não estava satisfeito com a casa dele, né, com o bairro dele, com a cidade dele, achava que ali só tinha pessoas que não prestavam, enfim, e ele sai em busca de uma terra agradável, onde tivesse pessoas boas, né? E passando à frente de uma cidade, ele viu um sábio na porta de entrada, no portal dessa cidade, né, e perguntou ao sábio: eu estou vindo da minha terra não tem, enfim, eu estou procurando uma outra terra, né? Aí o sábio pergunta: mas como é que é a terra que você veio? Como é que é a cidade de onde você veio? E você: lá ninguém presta, é uma fofoca desgraçada, é um querendo acabar com o outro, né? Aí o sábio falou para ele: então é melhor você seguir, continuar procurando, porque aqui você vai achar a mesma coisa, né? E o camarada seguiu. Na sequência, vinha um outro viajante, parou e na mesma busca, procurando uma cidade para mudar-se, né? Para morar. Ele pergunta para o sábio: sábio, eu estou deixando a minha cidade e estou vindo para cá, estou pensando, tentando achar uma cidade, né? Sabe você me falar como é que é a cidade aqui, né? Para ver se me interessa? E o sábio pergunta para ele: como é que é a cidade de onde você veio? Maravilhosa, as pessoas muito gentis, muito prestativas, uma alegria e tal. Aí o sábio falou para ele: então você pode entrar, porque essa é exatamente a cidade que você vai encontrar aqui. Então, essa questão da relatividade inferior e superior tem muito uma relação com essa criação mental, né? Plena. Quando o Evangelho nos diz assim, André: quem tiver olhos de luz, todo o seu ser será iluminado. E quem tiver olhos de trevas, quão grandes serão as trevas. Ou seja, somos nós que nos localizamos. Casa é geografia, mas morada é sintonia. Isso é bacana a gente se dar conta. A casa de meu pai. A casa do meu pai é o planeta que ele deu para a gente habitar. E a morada é a sintonia que cada um busca para si. Porque eu posso estar dentro da casa espírita e péssimo. Péssimo. Sim, sim. Dentro lindo, mandaram construir um projeto arquitetônico maravilhoso. Enfim, não é critério. A pessoa está lá e comprometida com a causa, com o trabalho, seja lá o que for. E esta morada dela pode ser um estado emocional muito comprometedor. Ou uma visão de mundo como essa desse viajante que só lançava trevas por onde quer que passasse. Sim. Então, Por isso que...
Por isso que aquela plaquetinha que tem, né, Hildo, o silêncio é uma prece, nem sempre ela é uma realidade, né? Porque você pode estar dentro de uma casa espírita, com um expositor falando coisas maravilhosas ali, com a espiritualidade presente, atuando, trabalhando, mas se a tua mente não estiver conectada com aquilo tudo, simplesmente a coisa não acontece, né? Você continua no estado que você está. E aí fica um recadinho aqui super importante. Quando você convidar um amigo para ir à sua casa espírita pela primeira vez, avise que ele vai ouvir uma preleção. E a preleção tem exatamente esse intuito de preparar esse coração, de criar uma abertura nesse frequentador para que ele possa absorver essa palavra que é para o intelecto, o passe que é para a manutenção do seu corpo físico, das suas energias, mas é criar uma ambientação mental via preleção, para que se possa ter o melhor resultado desse processo. Ah, mas vai ficar nessa falação? Eles vão falar muito. Demora. Na hora que eu falo com o caboclo, aí já decepciona que não tem caboclo. Né? Então, é explicar. Quando você convidar alguém, tenha a gentileza de explicar como é o funcionamento da casa. Porque eu já fiz preleção por longos anos, né? E o olhar fica passeando pelos semblantes dos espectadores. E você percebe algumas pessoas angustiadas, porque ela quer ouvir a orientação, que não se desmerece. Ou ela quer tomar o passe, porque, né, a espiritualidade vai fazer algo por ela. E esquece a importância da preleção, que é ambientar essa mente para que se possa... Isso é importante. Deu uma cortadinha para mim o áudio do Hildo, mas acho que para todos foi muito bem. E o contrário também é verdadeiro, né, Hildo? Eu estava me lembrando de uma passagem que, inclusive, está no livro, no filme, né, no belíssimo filme de Daniel Filho, sobre a vida de Francisco Cândido Xavier, e tem aquela famosa cena, né? Não vou dar spoiler aqui para quem não assistiu, mas uma famosa cena em que o pai duvidava da sexualidade dele, né? Preocupado, na verdade, com a sexualidade dele, e o leva em um prostíbulo, né? O que, para boa parte dos religiosos da Terra, é a visão do inferno, né? E aí, ele, dentro do prostíbulo, ele reúne aquelas moças todas e eles começam a fazer um estudo evangélico, uma prece. Ele tornou o prostíbulo um paraíso, né? Não importa, é a frequência que você está sintonizado, né? Paulo diz assim, mas eu não estou preso. Mas como que não está preso? Não, podem ficar, vão para casa, fiquem tranquilos, porque eu não estou preso. Ou seja, essas paredes, essa grade não me prendem. Ainda aproveitar para escrever ainda. Mas, enfim, é essa consciência. Então, quantos de nós estamos nos sentindo aprisionados dentro de casa em tempo de pandemia? E perceba que os mais angustiados, os mais agitados, são os que sempre diziam, eu não tenho tempo para ler, eu não tenho tempo para ficar com os meus filhos, eu não tenho tempo para conviver com meu cônjuge, eu não tenho tempo para estar comigo. Agora que tem, entra em desespero. Eu acho que a semeadura não estava sendo das melhores, porque me parece que a colheita está amarga. Né? Então, não. Aqueles que conseguiram fazer uma semeadura interessante não estão inquietos nesse momento de reclusão. Né? Estão seguros, estão tranquilos, respeitosos com as novas etiquetas do momento, pelo menos, e muito firmes no seu propósito. Mas alguns precisavam só colher os frutos do mundo, extremamente angustiados, ou seja, como se tivessem descido na escala do mundo para mundos muito inferiores. E fora está tudo igual, então é dentro. Esse eu me lembro também, eu não sei se você assistiu um filme extraordinário com o maravilhoso ator Daniel Day-Lewis, né, que chama Em Nome do Pai, né? In the Name of the Father, o título em inglês, né? E conta a história do Daniel Day-Lewis, que na época era um garoto, né? O filme, se não me engano, ele deve ser lá para o ano de 1992, 93, enfim, já faz mais de 20 anos. E ele interpretava um revolucionário, né? Revoltado com a situação política do seu país. Então, ele se envolvia em confusões, em brigas, em atentados, né?
E aí, em um determinado momento, ele vai preso. Ele vai preso e o pai, por amor, dá um jeito de ir preso junto. E o pai lá, por amor, dentro da cadeia, tranquilo, sereno, fazendo amigos, coisa e tal. E ele revoltado dentro da cadeia. Né? E um dia, ele inconformado com o pai, com a revolta, com a calma do pai, né? Com a passividade do pai, ele fala, poxa, mas como é que você pode estar desse jeito? Olha, nós estamos no inferno. O pai fala para ele, não, no inferno está você, eu não. Eu estou, todas as noites eu vejo a sua mãe, eu vou nos lugares onde nós nos conhecemos, eu me lembro da minha mãe, eu estou absolutamente solto. Né? Eram duas criaturas no mesmo ambiente, só que uma no paraíso e outra no inferno. Uma na casa e outro namorada. Tem isso, né? Um na casa e o outro namorada. Com o que você sintoniza? Com Jesus, com o plano espiritual superior, com boas histórias, com boas vibrações. E o cenário no entorno? Oficina de trabalho, eu diria assim. Sim, oficina de trabalho, muito bom. Vamos ler aqui mais um trechinho do nosso Evangelho. Vamos adiante. Vamos lá. Tomada a Terra por termo de comparação, pode-se fazer ideia do estado de um mundo inferior, supondo os seus habitantes na condição de raças selvagens ou das nações bárbaras que ainda entre nós se encontram, restos do estado primitivo do nosso orbe. Nos mais atrasados, são de certo modo rudimentares os seres que os habitam, revestem a forma humana, mas sem nenhuma beleza. Seus instintos não têm a abrandá-los qualquer sentimento de delicadeza ou de benevolência, nem as noções do justo e do injusto. A força bruta é entre eles a única lei. Enquanto a força bruta é a única lei nos mundos inferiores, o amor é a lei que rege os mundos superiores, né? E o grande trabalho, enquanto estamos nos mundos inferiores, é a capacidade que nós podemos ter de ir nos encantando pelo amor de tal forma a mudar o nosso psiquismo, né, Hildo? André, sabe aquela história do perdoar 70 vezes 7? Então, ela já é necessária porque a gente ainda não é bom, né? Se fosse bom, nem se melindrava, mas não é o caso. Nem se melindrava. Jesus, você perdoa alguém? Não, mas por quê? Nem me ofendo. O que é ofensa? Mas no nosso estágio, então, se faz necessário perdoarmos 70 vezes 7, ou seja, infinitamente. E por uma razão muito simples, como se Deus dissesse, olha, eu já vou vestir alguns de vocês com as vestes humanas, com o corpo físico que nos faz remeter ao humano. Entretanto, aí dentro ainda habitarão algumas feras. E aí cabe a gente entender que se eu estiver lá no reino animal inferior, eu posso adestrar o meu cachorro. Não posso alfabetizá-lo. Mas o mais interessante é que você só adestra com amor. Você não adestra um animal batendo, ferindo, torturando. Não, é sempre pela via do afeto. Então, a ideia do Evangelho é, pensando em termos de evolução, quando nós encontrarmos um irmão ainda agindo em função do instinto, derrame sobre ele inteligência. O probleminha que nós estamos vivendo, assim, faz pouco tempo, 2000 e tantos anos, o probleminha que nós estamos vivendo é que quando nós nos deparamos com a ignorância do outro, infelizmente nós mostramos a própria. A ponto de alguns de nós ainda defender a ideia da pena de morte, tem que castigar mesmo, bandido bom é bandido morto. Né? Então, a gente não consegue compreender que perante a ignorância, porque o instinto ele não tem absolutamente nada de ruim. Ele é uma escala da nossa evolução. Né? Ninguém fica incomodado quando o leão caça a zebra para alimentar a sua família. E é o instinto que faz isso. Né? Mas quando eu encontro esse mesmo instinto no homem, eu também evoco o meu, ao invés de me elevar e evocar a inteligência, a amorosidade, a caridade. Porque a gente só vai conseguir... O Deus ajuda o homem através do próprio homem. Né? Eu costumo brincar sempre dizendo assim, olha, o problema da ignorância tem a ver com a embalagem.
Quando você encontra ignorância numa embalagem infantil, é das coisas mais lindas. O cuchu, e dá o nominho, ensina isso, ensina aquilo, e põe a mãozinha aqui. Esta mesma criança, às vezes, faz 15 anos. É a mesma ignorância, só que eu encontrei numa embalagem chamada adolescente. O filho rosa, os pais rosnam. O filho rosa, os pais rosnam. E quando a gente encontra essa mesma ignorância numa embalagem adulta, a gente deleta. A gente bloqueia. Né? A gente não interage mais. É a mesma ignorância. Quando Cristo se encontra conosco, ele começa a trabalhar a nossa ignorância, porque ele diz, a verdade vos libertará. Quem não conhece a verdade é só porque ignora. Sim. Não tem absolutamente nada de pejorativo nisso. Sim, né? sim. Eu responder a partir do instinto não é pejorativo, mas não encontrar alguém com inteligência e amor para me ajudar a me elevar não é o melhor dos mundos. E você falou aí da questão da pena de morte, né, Hildo? E uma das provas, né, desta aparente superioridade que, numa parte considerável das vezes, como diz o ditado, né, como é que é? Lobo em pele de cordeiro. Às vezes a criatura ostenta aquele ar de afável, terno, doce. Isso, o ar de cristianismo, né? Assim, aquele ar de cristianismo, só que não é um cristianismo verdadeiro, né? E por quê? Porque eu estou falando isso? Porque, infelizmente, se nós formos estudar no Brasil, e não só no Brasil, como em várias partes do mundo, há grupos muito ativos na defesa da pena de morte que são alicerçados nas fileiras do cristianismo. Eles acham que são. Na verdade, eles estão totalmente distantes, né? É o tipo do lobo em pele de cordeiro, né? Ele aparenta aquele cristianismo, mas ali dentro tem essa fera que você está falando. Né? Exato. E numa fantasia de que o outro não sou eu. Né? Todo outro sou eu, espelhado. Ah, mas por que tal pessoa te incomoda tanto? É aquela história. Quanto mais Hildo fala de André, melhor conheço Hildo. Né? Eu sempre projeto o meu ruim no outro. E aí a ideia, ou pelo menos o pedido de Cristo para nós é, não, projete o seu melhor sobre o outro. Ame o teu próximo. E eu ainda sou desconfiado do pouquinho que eu já estudei. Esse próximo que Jesus fala, que Deus nos apresenta, não tem nada a ver eu em relação a você, André. Eu sou desconfiado que esse próximo tem a ver com aquelas encarnações um pouquinho mais tortas que essa que eu estou tentando conduzir. Porque todos me habitam, né? Sim, sim. Todas essas consciências, né? Todos me habitam. Eu tenho uma galeria de personagens assim. André, que é do mundo das artes, do cinema, eu tenho uma coletânea de personagens que me habitam. Tem cachaceiro, tem arruaceiro, e eu entendo que eu preciso cuidar desses próximos, porque não é muito incomum eu ficar dialogando com essas vozes. Vai lá, provoca. Mas te ofendeu, você não vai dar uma pancada? E essas vozes todas me habitam, né? E eu entendo que o Evangelho sugere assim, olha, cuida desses próximos, ou seja, essas encarnações em que você ainda se arrastava, porque esse seu caminhar ainda não é seguro. Você volta e meia tropeça em si mesmo. E qual de nós não tropeçamos em nós mesmos? Então, é olharmos para esse nosso interior e erguermos essas personalidades que ainda se arrastam eventualmente no instinto, né? No desejo de vingança, nos vícios de toda sorte. Né? Porque à medida que nós vamos promovendo essa nossa limpeza, e o Evangelho, nós vamos falar pouco hoje, viu? E o Evangelho diz assim, então, enquanto a sua veste estiver com essa mancha, não tem como você entrar no reino dos céus. Nossa, mas eu estou de Gucci, não estou vendo mancha nenhuma. Estou com maquiagem 3D, por que está falando de mancha?
feeling, é no perispírito. Ou seja, não é na sua Gucci, na sua maquiagem 3D, é no perispírito. E que manchas são essas? São aquelas atitudes que, à medida que a ignorância ainda nos habitava, nós respondemos a partir delas. E aí eu entendo que vale muito a pena a gente pensar esse próximo, como essas instâncias do nosso próprio ser que ainda vociferam dentro de nós, né? E isso, né, Hildo, nos faz compreender com certa facilidade por que 2000 anos depois da vinda de Jesus nós ainda não conseguimos entender Deus Pai, né? Nós ainda estamos presos no Deus Senhor dos Exércitos, né? Porque nos nossos arquivos, né, aquilo que forma o nosso inconsciente são essas vivências todas, que muitas delas foram pautadas em mundos, e neste mundo mesmo, né, onde nós experimentamos uma certa dose de amargura, que é absolutamente normal no mundo que nós nos encontramos. Por isso, essa dificuldade que nós temos em compreender Deus Pai, né? André, eu sou muito apaixonado pela sutileza de Cristo, pela gentileza dele para conosco, né? Eu acho que se Jesus dissesse assim, Deus é autoridade perante cada um de vocês, o caos estaria se instalado. Então, quando ele apresenta Deus como Pai, eu sinto que tem assim, a ideia da autoridade disfarçada. E aí nós, homens, vamos lá e criamos o Deus Senhor dos Exércitos. Porque exército você se alia e vai lutar contra o quê? Não sei. Mas você se alia, né? E vai lutar. Mas se você pensar Deus como Pai, a autoridade a gente se subordina. Não é? E aí a gente entende assim, a gente tem muita dificuldade de lidar com a autoridade hoje em dia. Né? A gente faz de tudo para não reconhecê-lo. Mas eu entendo que essa autoridade que vem de Deus em relação a nós, filhos, ela tem duas funções. Primeiro, nos proteger. E segundo, nos promover. Quando você diz para uma criança, se distancie do fogão, das panelas quentes que estão ali, uma situação de risco. Ou você diz num outro momento, caminhe por aqui para que você não caia. Essas são as duas funções importantes da autoridade, proteger e promover. Mas quando você não quer se subordinar à autoridade, então nós ficamos assim, os famosos rebeldes sem causa, né? Bufando para lá, bufando para cá. Bufando. Não, a gente quer escrever a própria vida. Eu digo, convém ler o que já está pronto. É porque nós temos a nossa associação com a autoridade não é de amor, né? Quem tem a nossa compreensão de autoridade é alguém que está vendo os erros que nós estamos fazendo, e todos nós erramos, né? E que em algum momento vai nos punir, né? Sim, coisa que do olhar, do ponto de vista divino, é impossível. Sim. Porque quando Deus diz assim, vocês foram criados simples e ignorantes, simples, vocês têm espaço aí no HD para aprender um monte de coisa. Essa ideia da simplicidade, né? Olha, dá para baixar aplicativo de tudo quanto é tipo, porque vocês são um aparelhinho vazio, sem aplicativo. Ignorantes. Ignorantes não no sentido pejorativo. Tem muito evangelho para vocês estudarem, muita doutrina espírita para vocês aprenderem. E nada mais prazeroso, gratificante, do que aprender coisas novas. Quantos de nós estamos aprendendo a cozinhar, cuidar de filho, cuidar da casa, cuidar do relacionamento, já que está aqui, vamos fazer uma coisa melhor. Nós estamos aprendendo, esse é o momento que nós estamos aprendendo que o cachorro precisa de cuidados, porque eu nem sabia que precisava. Então, e é legal se abrir para aprender coisas novas. Então, quando o Evangelho fala em simples e ignorantes, o simples nesse sentido de uma abertura para o crescimento e o ignorante para que a gente possa realmente baixar os aplicativos necessários. E o Evangelho é um super aplicativo, né? Sim, não baixou ainda, que baixe. Sim. Nós estamos aqui estudando hoje mundos inferiores e mundos superiores, né? Enquanto o nosso querido Hildo estava falando aqui, eu estava me lembrando de uma aula que eu recebi, viu, Hildo? Foi meu cachorro que deu essa aula para mim, né? Ele conseguiu me explicar
como é que o pai nos vê. Porque até aquele momento, dessa aula que o meu cachorro me deu, eu ainda via o pai e o próprio Cristo, né, como uma autoridade que às vezes era bom temer, né? Aí um dia eu cheguei em casa... Aí um dia eu cheguei em casa, o meu cachorro, que é um maltês, pequenininho, branquinho, derrubou a lata de lixo e estava se esbaldando ali no lixo. E eu cheguei e Floquinho, que é o nome dele, bravo, né? Ele olhou para mim com aquela cara assim de: o que eu estou fazendo de errado, né? E eu olhei para ele e falei: mas que coisa mais adorável este pobre idiota, né? No melhor sentido da palavra, peguei o bicho e fui mimar ele. É como Deus muitas vezes nos vê, né? Nós estamos ali mexendo no lixo, né? Exato. E tudo bem, porque como eu posso enaltecer a luz sem ter visto a solidão, a escuridão, perdão? Aí cabe aqui, né? Nós estamos contadores de história hoje, né? Isso quando eu trabalhava com evangelização ainda. Então, estou lá com os pequenos, aí vou contar uma história da estrelinha, e a estrelinha que brigou com a mãe, porque ela queria ir para o universo conhecer a escuridão. E a mãe dela dizia assim: não vai, não adianta, não vai. Mas ela brigou, rompeu lá com a mãe e foi. E andou por esse mundão de meu Deus, lá pelas tantas ela encontra com a mãe de novo. E a mãe, como você é extremamente amorosa, e abraça e acolhe. Filha, você conheceu a escuridão? Ela: não achei. E a mãe pergunta para ela: mas você sabe por que não? Não sei. Ela diz: a sua natureza é de luz. Ou seja, se a nossa natureza é de luz, nós não vamos conhecer a escuridão jamais. Né? Então, que a gente possa transformar a nossa natureza em luz nas ações, nas práticas, no pensar. O seu pensamento cria mundos. Agora é o momento da gente pensar tantas coisas boas para o mundo interno e para o mundo externo. A imagem e semelhança de Deus, né, Hildo? Isso foi que Jesus sugeriu, mas nós criamos um Deus à imagem e semelhança do homem. Do homem, exatamente. Nós Deus corintiano, Deus palmeirense, Deus brasileiro, Deus não sei das quantas. Nós temos hoje Deus como a imagem e semelhança do homem. Sim. Boa parte Deus capitalista, Deus não sei das quantas, né? Porque o contrário ainda nos parece agressivo, quase desrespeitoso. Sim, é isso mesmo. E aí, mas tudo bem, a gente faz uma caminhada um pouquinho mais árdua, depois a gente fala: você estava certo. Eu estou caminhando dos meus 60 anos e a vida vai trazendo desafios, né? E eu sempre tenho a impressão que a minha mãe está pendurada numa nuvem qualquer, morrendo de rir da minha cara. Dizer: mas filho, a minha mãe com certeza não acredita que eu faço o que eu faço profissionalmente. Quer cuidar, porque eu dei tanto trabalho para ele. Eu sempre fico imaginando que ela olhar o meu momento de vida seja algo. Mas logo aquele, comadre, você vê, comadre, olha. Eu deve estar falando assim: aleluia! Mas, André, muitas vezes meu paciente abre a boca e eu me vejo como ele, e no segundo seguinte, como ela. Eu falo: tá bom, valeu a experiência, porque agora eu posso dividir isso com esse danadinho que está aqui na minha frente, né? Você tem um olhar que não julga e não condena, que passou também pelo mesmo lugar ontem. É isso mesmo. Aquela agitação da minha... Eu não estou falando de desrespeito, porque eu não sou dessa geração. Eu sou da geração que dizia para pai: sim, senhor, não, senhora. Sim, senhor, não, senhor. Isso era texto de filho, não tinha outro. Não faço mais. Mas eu tinha uma inquietação de alma, uma curiosidade. Eu precisava de um mundo um pouco mais amplo. Isso assustava minha mãe. Isso inquietava o coração dela. E toda essa vivência sendo muito bem aproveitada hoje. Mas que gostoso que é a gente poder envelhecer com sabedoria. Essa é uma bênção, né? A gente começa a ver a velhice como o envelhecimento como uma grande bênção, né? O corpo de 18 era lindo. A cabeça não ajudava muito. Mas Pois é.
relação que eu estou podendo construir está maravilhosa. Eu concordo com você. Está maravilhosa. Esquece o corpinho, tem tecido, vai escondendo tudo. Mas a cabeça está melhorando. É isso aí. Meus irmãos, vamos ler aqui mais um trechinho do Evangelho, senão nós não vamos terminar o 88 hoje, porque o Hilda é bom de papo, eu sou bom de papo, aí nós ficamos papando aqui. Olha, André, olha, Evangelho é livro de estudo, não é de leitura. Sim. Então, não fica angustiados com tem que acabar. Que aluno quer acabar, né? Vai acabar. Nessa aula acaba. Eu falei, gente, mas então, a doutrina é estudo. É isso leitura. Não acaba. Se a gente não acabar, sigam de onde vocês estão. É isso aí. Então vamos lá, vamos continuar lendo. Carentes de indústrias e de invenções, passam a vida na conquista de alimentos. Deus, entretanto, a nenhuma de suas criaturas abandona. No fundo das trevas da inteligência, jaz, latente, a vaga intuição, mais ou menos desenvolvida, de um ente supremo. Esse instinto basta para torná-los superiores uns aos outros e para lhes preparar a ascensão a uma vida mais completa, porquanto eles não são seres degradados, mas crianças que estão a crescer. Entre os degraus inferiores e os mais elevados, inúmeros outros há, e difícil é reconhecer-se nos espíritos puros, desmaterializados e resplandecentes de glória, os que foram esses seres primitivos, do mesmo modo que no homem adulto se custa a reconhecer o embrião. E aí é interessante, né, Hilda, porque nós não reconhecemos no espírito evoluído o bruto, né? Mas o bruto está dentro dele, né? E o bruto o ensinou a lidar com os brutos, né? Quando o Evangelho sugere que a gente não julgue, ele está dizendo, ontem você estava nesse mesmo estágio. Né? E há uma outra fala, aquele que se fizer maior, tome os pequeninos como seus filhos. Maior em entendimento. Né? Ou então eu costumo brincar, André, para a gente pular para outro item, a gente diz, fizemos. Né? Porque eu costumo dizer assim, que evoluir é conquistar a condição necessária para caminhar para trás. E por uma razão muito simples. Todo espírito evoluído, ele está sempre olhando para aquele irmão que ainda não chegou. A única diferença é que quando ele caminha em direção a esse irmão, ele não cai, ele se eleva. E nós... Sabe aquela vez que você quer ajudar o cunhado? Você já dá o primeiro passo e já cai. Você já acusa, você já condena, você já tira por desonesto. E a espiritualidade superior não. Quando eles caminham em nossa direção, eles se elevam e nos elevam, desde que seja um desejo nosso. Não existe ética por coação. Ética só existe por convicção. Então, eu vou pôr uma câmera, 5 soldados. Não, porque aí ninguém mexe. Como não mexe? A pessoa está olhando e cobiçando o que é teu. Não é isso. Mas é ter uma câmera interna, vigiando as nossas fragilidades. E não é encher o prédio, que tudo é câmera, né? Um horror. Eu falei assim, gente, se tem muita câmera e muita lei, tem muito espírito inferior também. Você estava falando isso, eu estava lembrando de um querido amigo meu, né? Que essa coisa da convicção e coação, né? Que é isso que você estava falando. Esse amigo, hoje ele é espírita, né? Eu apresentei o espiritismo para ele, mas na época que nós nos conhecemos, ele era da congregação cristã, né? E a igreja dele, eu não sei se é toda a congregação, mas a igreja dele proibia assistir televisão, né? Só que nós trabalhávamos em televisão. Então, eu um dia perguntei para ele, né? Se estiver nos assistindo, está conosco aqui na TV, o Sandro. Eu falei, Sandro, mas como é que pode, cara? Você trabalha em televisão e não pode assistir televisão? Ele falou, não, eu tenho televisão. Só que está dentro do meu guarda-roupa escondido, né? Porque... Aí eu falei, qualquer dia você vai chegar no teu quarto, Jesus vai estar com a porta do guarda-roupa aberta e falando, eu sei que a televisão está aqui dentro.
E esse é um exemplo claro disso, porque a coação fazia com que ele se escondesse dentro daquele guarda-roupa, escondesse, né, Exato. o eletrodoméstico ali. Errado, sei lá eu o quê, né? O errado, enfim. Por isso que a gente fala assim, por que será que Deus não tem pressa? Porque você precisa entender por que caminha em direção a Ele. Ai, não, no centro me falaram, eu li no céu. Não, esquece, não é isso. Não é uma placa de uma estrada que vai sinalizar a sua caminhada até Deus. Mas é a gente fazendo essa reforma íntima com consciência, com entendimento, né? O elemento inteligência é fundamental. É o que nos diferencia dos animais inferiores. Instinto, inteligência. Para que serve essa inteligência? Por quê? Eu não tenho muita dúvida do afeto dos animais em relação a nós. Mas inteligência eles ainda não têm. Sim, então, a gente tem que valer dessa ferramenta e nos lapidarmos para podermos nos colocarmos face a face com Deus. E aí sim, não precisa nem perguntar por que você está aqui. Eu sei. Né? Que é o famoso, eu e o Pai somos um. Já não sou eu mais quem vive, mas é o Cristo que vive em mim, como dizia Paulo, né? E nós, assim, a gente está aqui ainda meio se achando, meio exibindo título, dando carteirada para cima e para baixo. Eu adoro quando eu falo meu apartamento. Você vai levar? Não, mas é meu. Não, é seu por uma questão de localização geográfica e para te acolher do sol, da chuva. Mas você acreditar que é seu, já começa a ficar uma coisa séria. Eu acreditar que o meu corpo físico é meu, não. Honre, zere, respeite, cuide, vai malhar, não tem problema nenhum. Mas esse corpo físico não é seu. Nosso, é a nossa consciência divina. É a coisa que temos e que somos. De verdade, eu não sou André e você não é Hildo, né? Você está Hildo e André, né? Exatamente. E ter essa consciência é tão libertador, é extremamente libertador, porque a relação com ganhar e com perder muda completamente. Completamente. Meu querido Hildo, nós já estouramos o nosso horário aqui, né? Como dois bons falantes, estouramos o nosso horário. Não vai dar aqui para agradecer a quantidade enorme de mensagens que chegaram pelo Facebook, pelo WhatsApp. Sintam-se todos beijados, reconhecidos, né? E vamos lá para as nossas vibrações, né? Então esse é o momento que nós convidamos os nossos irmãos e as nossas irmãs, caso possam e caso queiram, que possam cerrar os seus olhos e perceber aquela presença amiga e irmã, do irmão espiritual, que está aí, está conectado conosco, este irmão amoroso, que nos conhece intimamente, caminha ao nosso lado, nos encoraja nos momentos difíceis, nos intui para que tenhamos condições de nos levantarmos quando caímos. E este irmão, nesse instante, nos envolve com paz, com luz, com amor, trazendo-nos essas energias benfazejas que emanam de nosso Pai, e por misericórdia do Cristo está à altura e ao alcance de todos nós. E este irmão tão carinhoso também nos auxilia para que possamos, nesse instante, vibrar amor para o nosso ambiente de trabalho, vibrar amor para o nosso ambiente residencial, para que nós possamos encontrar a prosperidade e a abundância com Cristo, e no outro, o descanso para a nossa indumentária física e a capacidade constante de aprendizado para nós, espíritos imortais. E este irmão querido também nos ajuda a vibrarmos amor por aqueles que coabitam conosco, pelos nossos companheiros de trabalho,
Podemos pedir também nesse instante para este nosso irmão que leve essa porção de amor e de paz para aquele irmão, aquela irmã que nós sabemos que está num momento difícil, de desesperança, de medo. Que esta criatura possa perceber-se abraçada nesse instante, orientada, tranquilizada, para que então tenha condições de perceber as portas que se abrem, pois elas sempre se abrem. E por fim, como fazemos todas as noites, vamos vibrando amor e paz aos nossos irmãos e irmãs da área da saúde, este exército de combatentes do bom combate, que eles possam receber o apoio sempre constante do médico dos médicos, de maneira a praticarem com excelência a belíssima profissão que aceitaram na atual encarnação. E assim, profundamente gratos pelo pão evangélico dessa noite, nós vamos agradecendo a Deus e a Jesus e pedindo licença para encerrarmos o estudo dessa noite. Graças a Deus. Meu irmão, meu amigo Hildo Rosa, foi uma alegria enorme, um grande beijo no seu coração, uma boa noite. Gratidão, André, a você, a todos que nos acompanham, uma noite maravilhosa e que a gente possa estar sempre juntos. Evangelho, doutrina, é estudo, não é leitura, tá bom, queridos? Beijo no coração. Beijo no seu coração, meu irmão, minha irmã. Nós retornamos segunda-feira às 18 horas, mas você continua aqui na TV Mundo Maior e na Rede Boa Nova de Rádio. Afinal de contas, a quantidade de informação e informação que traz conhecimento, e conhecimento, como traz João, conhecimento que liberta, né? Um grande beijo no seu coração, um final de semana de muita paz e muita luz. Você acompanhou Plantão do Evangelho no Lar.